Então você clica nesse botãozinho vermelho do YouTube escrito inscrever-se. Você pode clicar também no sininho das notificações, você pode dar o seu joinha, o seu like, você pode também comentar, deixar todos os seus pedidos de oração e você pode também compartilhar essa palavra para outras pessoas, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Segundo recado, nos dias 14, 15 e 16 de outubro, nós vamos ter em São Paulo, aqui em São Roque, a nossa primeira conferência de mulheres amigas na presença. O que é, Patrícia, a conferência Amigas na Presença? É uma conferência onde nós vamos estar juntos com mulheres que são amigas de Jesus. Mulheres que entendem que elas precisam ter o Espírito Santo como seu melhor amigo. Mulheres que estão dispostas a viver uma vida de obediência, a deixar um legado nessa terra e a obedecer a Deus e exalar do perfume de Jesus na terra. Então, você mulher, não importa se você é do sul, do leste, do norte, do oeste, você precisa estar conosco nessa conferência, porque vai ser um divisor de águas. Nós temos pouquíssimas vagas, as inscrições acabam no dia 31 de agosto, agora, tá? E você ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Então, vem estar com a gente, vem viver o sobrenatural de Deus. Vai ser um divisor de águas na sua vida. E eu tenho certeza, mulher, que você nunca mais será a mesma depois de você participar dessa conferência, tá bom? As vagas são limitadas, então corre, faz a sua inscrição, porque vai ser um mover, vai ser um dias de Pentecostes, tá bom? E o terceiro recado é, se você quer, de alguma maneira, abençoar o nosso ministério, você tem aqui os selinhos que você pode adquirir. E a cada selinho que você adquirir, você vai estar abençoando o nosso ministério. Você também vai estar contribuindo com a Conferência de Mulheres, porque todos os selinhos que vocês comprarem, eles vão ser totalmente direcionados para a Conferência de Mulheres. Tá bom? Então, e lembrando mais uma vez que eu deixo essa live salva aqui no meu feed e também no canal do YouTube. Ou seja, você pode deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Por quê? Porque nós temos uma equipe linda de intercessão que pega esses pedidos de vocês e a gente ora todos os dias clamando ao Senhor pelos pedidos de vocês. Amém? Vamos voltar agora para o poder da palavra? Ok. Então você já deve ter escutado muito sobre o poder das palavras. Você já deve ter escutado que Deus, ele criou tudo que existe através da sua palavra. E você também já deve ter escutado que Deus, ele cumpre todas as suas palavras. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é cheia de poder. E Jesus Cristo é a palavra. Grava isso no seu coração hoje. Jesus Cristo é a palavra. Então, todas as vezes que você profetiza a palavra de Deus, ou seja, todas as vezes que você declara a palavra de Deus, você está declarando o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Então, todas as vezes que abrimos a nossa boca para profetizar, para declarar a palavra de Deus, nós estamos declarando a vida do Senhor Jesus na nossa vida. Então, presta atenção. As nossas palavras afetam poderosamente as nossas vidas. As nossas palavras afetam poderosamente as nossas vidas, tá? Você já deve ter escutado falar, não só uma vez, você já deve ter escutado falar várias vezes, tá? Que as nossas palavras têm poder de vida e de morte. Você também já deve ter escutado muitas vezes que a boca fala o que está cheio o coração. Tudo isso que eu estou falando aqui você já deve ter escutado, só que deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você escutar e a sua vida continuar a mesma. Não adianta você escutar e a sua vida não gerar transformação na sua vida. A palavra, ela só tem efeito na nossa vida quando ela penetra o nosso coração, quando ela separa juntas e medula e ela gera o quê? Transformação. A Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
A palavra, ela precisa gerar transformação na nossa vida. Quando a palavra entra no nosso coração, quando ela penetra no nosso coração, ela é viva, ela tem poder. Ela tem poder de curar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de purificar, ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar. Então, a palavra de Deus, quando ela entra na sua vida, a sua vida não pode jamais, de maneira alguma, permanecer da mesma forma. Não pode. Então, olha só, nós podemos nos condenar através das palavras, ou nós podemos abençoar a nossa vida através das palavras. O que você tem feito com a sua vida? Você tem se condenado através das suas palavras? Ou você tem gerado vida e bênção através da palavra? Por isso, nós precisamos aprender a ter muito, mas muito cuidado com as nossas palavras. Gente, é impressionante como as pessoas no dia a dia, elas não estão nem aí para aquilo que elas falam. É impressionante. É impressionante que as pessoas, elas falam palavrões, elas mentem, elas fofocam, elas falam mal da vida dos outros, elas reclamam, elas murmuram. Ou melhor, eu vou até melhorar a minha fala, tá? É impressionante o como nós, seres humanos, no geral, nós muitas vezes não temos a mínima noção, nós não temos o mínimo de cuidado quando se trata de falar. Quantas vezes você falou coisas que não deveria, coisas que você se arrependeu, coisas que geraram morte, coisas que te geraram tristezas, que te geraram dor? Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, fomos ingratos, quantas vezes xingamos, quantas vezes proferimos palavras de maldição, quantas vezes falamos mal das pessoas, quantas vezes nós fofocamos? Gente, quando que a Bíblia nos ensina que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca? Lá em Mateus 12, 36, diz o seguinte: por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Olha só, porque pelas tuas palavras você será absorvido, ou pelas suas palavras você será condenado. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. A Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra fútil. Por quê? Porque nós teremos que prestar conta de cada palavra fútil que sai da nossa boca no dia do juízo final. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos ou condenados ou absorvidos. E eu quero te fazer essa pergunta já hoje. As suas palavras hoje, exatamente hoje, dia 28 de agosto de 2022, as tuas palavras, elas têm te gerado vida ou elas têm te gerado morte? As tuas palavras, elas têm te condenado ou elas têm te absorvido? Eu amo o versículo que está lá em Provérbios 18, 20 e 21, que com certeza você já deve ter escutado também, que diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Todas as vezes que nós proferimos qualquer palavra, mas absolutamente qualquer palavra da nossa boca, nós somos os primeiros a nos alimentarmos dessas palavras. Olha só, na sua casa, quando você faz uma comida, ontem à noite eu fiz comida, ontem à noite não, ontem à tarde. Toda vez que você faz uma comida, por exemplo, você faz lá um arroz, você faz uma carne, um feijão, legumes. Você tem a opção de colocar essa comida na mesa para sua família e você pode não comer dessa comida. Muitas vezes acontece isso, as pessoas fazem a comida,
Mas às vezes elas não comem daquela comida que elas fizeram. Elas fazem a comida, elas põem a comida na mesa e outras pessoas comem, outras pessoas desfrutam dessa comida, tá? Mas com as nossas palavras, não. Com as nossas palavras isso não acontece. Com as nossas palavras isso é nananina, não. Nós somos os primeiros a comer obrigatoriamente das nossas palavras. A palavra que nós proferimos para a vida do outro, ela primeiro tem efeito na nossa vida. Porque a primeira pessoa que está se alimentando daquela palavra somos nós mesmos. Então vamos lá, quando nós criticamos alguém, nós estamos nos alimentando dessa crítica. Quando nós murmuramos, nós estamos nos alimentando dessa murmuração. Quando nós reclamamos, nós estamos nos alimentando dessa reclamação. Quando nós somos ingratos, nós estamos nos alimentando dessa ingratidão. Quando nós fofocamos de alguém, nós estamos nos alimentando dessa fofoca. Nós somos os primeiros a ser alimentados. Presta atenção. As palavras que nós proferimos para os outros, os primeiros a serem beneficiados ou prejudicados somos nós. Quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de qualquer pessoa, nós não estamos prejudicando apenas o outro, nós estamos prejudicando em primeiro lugar a nós mesmos. Do fruto da nossa boca é que nós vamos nos alimentar. E aí eu quero te perguntar, as suas palavras, elas têm gerado vida para você mesmo? Ou as tuas palavras têm gerado morte para você mesmo? Sabe, gente, eu li esses dias uma história de uma cobra que, nossa, essa história me fez refletir muito. Essa história conta que uma cobra, ela foi se esconder no canto dela, e aí ela passou por uma serralheria e tinha um serrote. E aí o serrote machucou a cobra, mordeu o serrote. E quando a cobra mordeu o serrote machucou a boca da cobra. E aí a cobra achou que ela estava sendo atacada e ela foi e tentou apertar o serrote. Tentou apertar o serrote muito forte, porque ela achou que ela estava sendo atacada, então ela apertou o serrote no próprio corpo dela, achando que ela iria matar o serrote. E ali foi exatamente daquele jeito que ela morreu. Porque conforme ela apertava, quanto mais ela apertava o serrote, mais o serrote cortava ela. Quanto mais ela apertava o serrote, mais o serrote cortava ela. E ali, moral da história é o seguinte: quando você tá com raiva de alguém, quando você quer machucar alguém, você acha que você vai estar machucando o outro, quando na verdade você vai estar se machucando. E é exatamente isso que a gente faz com as nossas palavras. Muitas vezes quando a gente profere uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra de culpa, uma palavra de fofoca, uma palavra de acusação, uma palavra de julgamento, nós achamos uma palavra de ódio, uma palavra de vingança, uma palavra de maldição. Quando a gente lança uma palavra dessa contra a vida de alguém, a gente acha que a gente está amaldiçoando a pessoa, quando na verdade a primeira pessoa que a gente está se amaldiçoando é quem? Nós mesmos. Tudo aquilo que sai da nossa boca, a primeira pessoa que ela amaldiçoa, a primeira pessoa que ela prejudica, somos nós mesmos. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Da nossa boca, lá em Mateus 12:34 diz assim, ó, Mateus 12:34. Raça de víboras, como vocês podem, como são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Tudo aquilo que nós falamos declara o que está dentro do nosso coração. Às vezes tem gente que fala assim, mas isso foi da boca para fora. Não, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é ilusão.
Isso é ilusão. Não existe palavras de boca para fora. Não existem palavras de boca para fora. Todas as palavras, elas saem primeiro do nosso coração. Essa história de que, eu falei da boca para fora, é mentira. É ilusão. É engano de Satanás. Então, olha só, Mateus 15, 18 e 19 diz assim, tá? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então vamos lá. O mundo quer dizer assim para você, né? Eu falei isso de boca para fora. Só que isso é mentira. Porque a Bíblia em Mateus 15, versículos 18 e 19, nos ensina que as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. A sua boca não sai por aí falando nada que o seu coração não tenha sentido antes. Que o seu coração não tenha... como é que fala? Ruminado antes. Se isso está saindo da sua boca, é porque em algum momento já esteve na sua mente e já esteve no seu coração. Tudo o que sai da nossa boca é porque em algum momento já esteve na nossa mente e no nosso coração. E por já ter passado na nossa mente e no nosso coração, é que ela sai da nossa boca. Então a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, nós temos que verificar. É por isso que a Bíblia diz, sonda o teu coração. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Por isso que Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito disposto a te obedecer. Quando Davi pecou, Davi entendeu que o problema estava o quê? No coração. Porque a Bíblia nos ensina que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Então, se nós queremos mudar as nossas palavras, nós precisamos mudar primeiro o quê? O nosso coração. Porque se você não mudar as motivações do seu coração, se você não mudar aquilo que está dentro do seu coração, você não tem como mudar as suas palavras. Primeiro você muda o seu pensamento, muda o seu sentimento, para depois mudar as suas palavras. E é por isso que o Espírito Santo fala pra gente, ei, sonde o seu coração. Limpe o seu coração. Cuidado com as motivações do seu coração. E como, Patrícia, como que nós limpamos o nosso coração? Como que nós limpamos a nossa mente? Eu comecei essa live falando pra vocês sobre Romanos 12, 2. A única maneira que nós temos de limparmos a nossa mente, de limparmos o nosso coração, é através da palavra de Deus. A palavra tem o poder de nos limpar e de nos purificar. E agora eu quero que você vá comigo numa das histórias lindas da Bíblia, numa das visões mais lindas da Bíblia. E eu tenho certeza absoluta que você também já escutou em algum momento essa palavra. Mas hoje Deus tem algo novo, Deus falou isso pra mim. Deus falou, filha, eu vou revelar algo novo para vocês através dessa palavra hoje. Eu quero que você pegue essa palavra, que você rumine essa palavra, que você medite nessa palavra. Eu quero que você passe o dia todo hoje pensando nessa palavra, pensando através desse verbo, do verbo profetizar, pensando através do seu falar. O que eu falo, como eu falo. Porque o que eu falo pode mudar tudo na minha vida. As palavras que eu falo podem mudar tudo na minha vida. Tudo que eu preciso mudar na minha vida podem ser alterados através das minhas palavras. E eu mudo as minhas palavras mudando a minha mente, mudando o meu coração. E eu mudo a minha mente e o meu coração através da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de transformar, ela tem poder de curar, ela tem poder de renovar. A palavra de Deus tem poder de transformar a minha vida. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar a minha vida.
Então eu quero que você abra sua Bíblia agora em Ezequiel 37. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37 diz assim, ó, presta atenção. A mão do Senhor estava sobre mim. A primeira coisa que eu acho extraordinária em Ezequiel 37 é que ele já começa dizendo assim, ei, eu tenho intimidade com o Pai. Eu falo com o Pai. Eu conheço meu Pai. A mão dele está sobre mim. Ezequiel não poderia abrir a sua boca para falar isso se ele não tivesse certeza, se ele não tivesse fé, se ele não tivesse convicção, se ele não, através da fé, se ele não visse e sentisse através da fé a mão do Senhor sobre ele. Olha que coisa mais linda da gente profetizar. Olha que coisa mais linda da gente declarar. Será que você pode, junto comigo nessa manhã, desse dia 28, nesse domingo lindo, será que você pode declarar isso? A mão do Senhor está sobre mim. Não é a mão do governo, não é a mão de Satanás, não é os problemas, não são as dificuldades, não são as tempestades, mas é a mão do Senhor. Gente, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei extremamente impactada com a primeira frase de Ezequiel. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor está sobre mim, está sobre a sua vida. Aí ele continua dizendo assim, ó. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Vamos lá. E por seu espírito. Esse espírito na minha Bíblia e na sua Bíblia, você vai ver que ele está com letra maiúscula. Todas as vezes que você lê na Bíblia o Espírito com letra maiúscula, é porque está se referindo não ao nosso espírito, mas ao Espírito Santo de Deus. Então, olha só. Ele me levou por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Ezequiel, ele tinha comunhão com Deus. Ele conhecia Deus. A mão do Senhor estava sobre ele. E ele tinha o quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Porque ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. E ele reconhece que, e por seu Espírito, e pelo Espírito Santo de Deus, ele o levou a um vale cheio de ossos. Presta atenção. Lá em Mateus 4, nós vamos aprender que Jesus, ele foi batizado. Logo quando ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, em forma de uma pomba. O Espírito Santo pousou sobre ele, e do céu bradou uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Logo depois que Jesus foi batizado e cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito até o deserto. Presta atenção. Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. Tem deserto que é o Espírito Santo que nos leva. Tem deserto que são as nossas próprias atitudes que nos levam. Esse deserto você não tem que estar. Você precisa... Agora, tem deserto que é o próprio Espírito Santo que nos leva. Foi o Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E aqui em Ezequiel, olha a semelhança. Nós vamos ver que Ezequiel foi levado numa visão a um vale de ossos secos. Então, presta atenção. Nem todo vale é por causa da sua atitude. Nem todo vale é para te matar, é para destruir. Nem todo vale que você tá é porque foi Satanás que te colocou nele. Tem vales que nós passamos
que nós somos levados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tem desertos que nós somos levados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Esse vale, esse deserto que nós somos levados pelo próprio Espírito, não é para nos matar. É para nos fortalecer. É para nos forjar. É para nos capacitar. É para que a gente saia desse vale, é para que a gente saia desse deserto muito mais forte do que o que nós fomos. É para que nesse vale, é para que nesse deserto a gente seja tratado. E desse vale, desse deserto, a gente sai para viver o propósito de Deus. A gente sai para viver a missão de Deus. A gente sai para viver o chamado de Deus. A gente sai para viver o ministério de Deus. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele ainda não cumpria o ministério dele na terra. Ele foi levado para o deserto para que ele fosse preparado. E logo depois que ele saiu do deserto, começou o ministério de Jesus. Começou a missão de Jesus, o propósito de Jesus, o chamado de Jesus na terra. Então tem desertos, tem vales que eu e você estamos passando, mas esse vale é o que está nos preparando para a gente viver o propósito, o chamado, a missão e o ministério que Deus tem para as nossas vidas. Então, olha só, aqui diz assim, ó. E por seu espírito, ele me levou a um vale de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então vamos lá. O Espírito levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Os ossos estavam muito secos. Não é só que estavam secos, estavam muito secos. E aqui a Bíblia fala também que eram enorme o número de ossos. Presta atenção. Era enorme o número de ossos. E os ossos estavam muito secos. Eu não sei quais são as áreas da sua vida hoje que estão iguaizinhos a esse vale de ossos secos. Talvez tenha áreas na sua vida e na minha vida que esteja muito seco. Talvez tenha situações na nossa vida que está um verdadeiro vale de ossos secos. Mas eu quero que você continue lendo comigo o versículo 3, que diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Deus, só tu sabes. Gente, essa resposta de Ezequiel é uma lapada na nossa cara. Essa resposta de Ezequiel mostra o quanto ele estava cheio do Espírito Santo. Mostra o quanto ele dependia de Deus. Mostra o quanto que ele queria ouvir a opinião de Deus. Ele fala assim, olha, Senhor, é ele dizendo assim, ó. A verdade é que eu não sei não se esses ossos podem reviver. Mas é o Senhor que sabe. O Senhor não é Deus? O Senhor não pode todas as coisas? Então Ezequiel fala assim, ó. Só tu sabes. Tem coisas na sua vida que às vezes você está declarando coisas e você está falando coisas que você não sabe. Que você não sabe. Se você não sabe, para de falar o que você não sabe. Para de achismo. Por que a gente tem mania de falar assim? Eu acho. Nós não fomos chamados para achar nada. Nós somos chamados para viver a verdade da palavra de Deus. Você nunca vai ver na Bíblia nenhuma frase de Deus dizendo assim, eu acho. Não. Não é sobre achar. É sobre ter convicção. É sobre ter certeza. Ezequiel podia ter respondido assim, eu acho, Senhor, que o Senhor pode. Mas isso seria apenas achismo. Nós precisamos eliminar com o achismo da nossa vida.
Nós precisamos reconhecer a nossa dependência em Jesus. Nós precisamos reconhecer que, na maioria das vezes, nós não temos a resposta, nós não sabemos a resposta. E tá tudo bem por isso. Você não tem que saber tudo. Você que não tem que responder tudo. Mas você tem que conhecer aquele que sabe tudo. Você tem que conhecer aquele que sabe tudo. Você tem que ter comunhão com aquele que sabe todas as coisas. Você tem que ter relacionamento com aquele que tem todas as respostas. E a resposta de Ezequiel é para me ensinar e para te ensinar. Deus faz uma pergunta para ele que ele não sabe responder. O que ele faz? Ele não tenta encontrar uma saída. Ele não tenta dizer algo que ele não sabe. Ele não tenta achar nada. Ele simplesmente olha para Deus e fala assim: só tu sabes. E ele ainda fala assim, ó: não é um profeta que sabe, não é um pastor que sabe, não é um apóstolo que sabe, não é um bispo que sabe. Não. Ele fala assim, ó: só tu sabes. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Para de sair por aí perguntando da sua vida pra todo mundo. Fala a Deus. Toma a lapada, Patrícia. Tá. Para de sair por aí perguntando da sua vida pra todo mundo. Porque não são as pessoas que sabem sobre a sua vida, é Deus. Tem coisas que só Deus sabe, porque Deus é aquele que está no presente. Deus esteve no passado, está no presente e estará no futuro. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, amanhã e eternamente. Então tem coisas que você tá por aí perguntando pro pastor, perguntando pro bispo, perguntando pro apóstolo, perguntando pro seu vizinho, pro seu colega, pro seu papagaio, pro seu periquito, pra sua manicure, quando na verdade você tem que perguntar pra Deus, porque só Ele sabe. E essa resposta de Ezequiel é pra dar uma lapada na gente. Porque tem uma palavra aqui chamada só. Só tu sabes. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que é só Deus, somente Deus, só Ele sabe a resposta, só Ele sabe o caminho, só Ele tem a direção, porque Ele sabe o que é bom pra mim e pra você, porque foi Ele que te gerou no ventre da sua mãe, e se Ele te gerou no ventre da sua mãe, Ele tem um mapa na mão, Ele é o dono do projeto, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro. Ele construiu cada detalhe da sua vida, Ele escreveu cada passo da sua vida. Quem tem um mapa da sua vida, quem tem as respostas da sua vida, quem sabe o que é bom pra você e o que não é, quem sabe como vai, quem já está lá no seu futuro, é Deus. Então só Ele sabe. E Ezequiel responde: só tu sabes. E aí no versículo 4 você vai ver que está escrito assim: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes. Olha só, Deus manda Ezequiel profetizar e imediatamente ele manda Ezequiel o que? Diz. Então, profetizar é você dizer. Profetizar é você falar. Então o Senhor fala assim, ó: profetiza sobre o vale de ossos secos e diz. E aí ele continua assim, ó: e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ei, era Ezequiel que estava falando. Mas Ezequiel não estava falando as suas palavras. Ezequiel estava falando as palavras do Senhor. Presta atenção que Deus quer se revelar para mim e para você nessa manhã. Olha só, versículo 4 diz assim, presta atenção. Profetiza a estes ossos e digas, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Por acaso está escrito, Ezequiel disse assim, ossos secos, ouça a palavra do Ezequiel. Ossos secos, ouçam a palavra do bispo. Ossos secos, ouçam a palavra do pastor. Não. Está dizendo assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Tem gente que foca muito no osso seco. Mas deixa eu te falar, isso aqui não é sobre os ossos secos. Isso aqui é sobre a palavra do Senhor. O foco
desse texto de Ezequiel não é para você focar nos ossos secos. Porque os ossos secos é só os ossos secos. Os ossos secos poderia ser qualquer outra coisa. Porque o que está em jogo aqui não é os ossos secos, é a palavra do Senhor. O que muda a história não é se o osso estava seco ou muito seco, se era um cavalo, se era um homem. Não. O foco aqui é a palavra. É a palavra. E aí no versículo 5 diz assim: diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O versículo 7 diz: e eu profetizei, presta atenção, pega o marca-texto e marca o versículo 7. Marca aí. Diz assim, ó: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Aleluia! Glórias a Jesus! E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ei, o que Ezequiel profetizou não foi o que ele quis, não foi o que ele achava, não foi o que ele pensava, não foi as palavras dele. O que Ezequiel profetizou foi uma ordem recebida do próprio Deus. Foi a palavra de Deus. Ele profetizou exatamente conforme Deus havia mandado. O que fez com que aqueles ossos vivificassem, com aqueles ossos tivessem vida? Foi Ezequiel ter profetizado conforme a ordem do Senhor. Foi a palavra do Senhor, foi a obediência ao Senhor que fez com que aqueles ossos tiveram vida. Hoje eu não estou aqui para pedir para você focar nos ossos que viraram vida. Hoje eu quero que você foque na ordem que foi recebida, na palavra que foi profetizada. Porque do mesmo jeito que aqueles ossos se tornaram vida, presta atenção, o seu casamento pode ressuscitar, a sua vida financeira pode ressuscitar, a sua vida profissional pode ressuscitar, a sua vida sentimental pode ressuscitar. Porque se aqueles ossos que estavam muito secos em um vale ressuscitou e tiveram vidas, imagina a sua vida profissional, a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Se você profetizar conforme a ordem recebida, se você profetizar as palavras do Senhor, você também vai gerar vida. Exatamente, Évila, tudo leva para a obediência. Por que está aqui no versículo 7, gente, essa frase? Por que Ezequiel fez questão de escrever? Por que o Espírito Santo fez questão de escrever isso? E profetizei conforme a ordem recebida. E profetizei conforme a ordem recebida. É Ezequiel dizendo assim, ó, eu fiz tudo como Deus mandou. É Ezequiel dizendo assim, ó, eu obedeci. Ele mandou eu profetizar e eu profetizei tudo conforme o que ele mandou. Se ele mandou, eu fiz. Deus mandou. Eu não quero saber se vai acontecer ou se não vai. Não quero saber se vão acreditar ou se não vão. Não vou olhar para as circunstâncias. Ezequiel podia ter olhado para o vale de ossos secos e dizer assim, não, eu não vou profetizar, eu não vou falar. Isso, olha o tanto de osso seco que está aqui. O Senhor está me tirando, né, Deus? Ezequiel podia ter falado, não, o Senhor está me tirando, né? Como que o Senhor quer que eu profetize num vale de ossos secos? O Senhor ficou doido, Deus? Ezequiel podia ter falado isso. Ezequiel podia ter contestado. Mas Ezequiel não contestou. Ezequiel foi lá e obedeceu. Deus mandou, ele fez. Se Deus mandou, vai lá e faz. Não é para você questionar, não é para você duvidar, não é para você ficar perguntando, mas Deus, olha o osso, mas Deus, olha isso, mas Deus, olha aquilo. Não é para você olhar para as circunstâncias. Não é sobre olhar para as circunstâncias, é sobre você fazer o que Deus está mandando.
E Ezequiel fala: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Aí continua assim, ó. Enquanto profetizava, presta atenção. Enquanto profetizava é o mesmo que dizer assim, ó. Enquanto eu obedecia. Presta atenção. Enquanto eu profetizava é exatamente o mesmo que você dizer assim, ó. Enquanto eu obedecia. Diz assim, ó. Enquanto eu profetizava, houve barulho, um som de chocalhos, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe. Presta atenção. Aí lá no versículo 9, aí presta atenção à maneira como Ezequiel fala. Aí diz o Senhor, o soberano. Diz o Senhor, diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Aí, presta atenção, versículo 10. O versículo 10 fala exatamente a mesma coisa que o versículo 7. Diz assim, presta atenção, o versículo 10 diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha só, Ezequiel faz questão de escrever 2 vezes no versículo 7 e no versículo 10. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Será que eu e você, nós temos profetizado conforme a ordem recebida? Será que eu e você, nós temos profetizado conforme a palavra do Senhor? Porque foi exatamente isso que Ezequiel fez. Ezequiel profetizou conforme a palavra do Senhor. E aí eu quero que você continue lendo comigo, que diz assim o versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito, agora é espírito com a letra maiúscula. Porei o meu espírito, porei o Espírito Santo em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Olha só, presta atenção. O povo de Israel, eles falaram o quê? Nós estamos exterminados. Olha só. O versículo 11 diz assim: e ele então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu e fomos exterminados. Talvez a sua vida e a minha vida esteja exatamente como aquele povo de Israel. Eles falaram o quê? Nossos ossos secaram, nossa esperança acabou, fomos exterminados. Era isso que a nação de Israel pensava. Era isso que a nação de Israel determinava. Era isso que a nação de Israel profetizava. Eles pensavam: estamos acabados, nos exterminaram. Já era, não tem mais jeito, não tem mais solução. Não tem mais solução. Mas, o que acontece? O Espírito, ele diz: eu porei em vocês o meu Espírito. Eu porei em vocês. Versículo 12. Por isso, profetize e diga-lhes:
Assim diz o Senhor soberano, vou abrir os seus túmulos. Gente, isso é muito forte. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito sobre vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Quando Deus coloca o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós vivemos, Ele nos posiciona, Ele nos coloca numa terra, Ele muda a nossa história, Ele ressuscita aquilo que está morto, Ele limpa aquilo que está sujo, Ele transforma aquilo que precisa ser transformado, Ele tira as vestes de tristeza e nos coloca vestes de alegria. Ele restaura o seu casamento, Ele restaura a sua vida sentimental, Ele restaura a sua vida profissional, Ele restaura as suas finanças. Quando o Espírito Santo entra em você, não tem como os ossos permanecerem secos, não tem como a sua vida permanecer seca, porque uma vez que o Espírito Santo entrou, ele gera o quê? Vida. Vida. Então esse versículo de Ezequiel nos ensina duas coisas. Nos ensina a profetizar, mas a profetizar a palavra do Senhor. O segredo da profecia é você profetizar a palavra do Senhor. O segredo de você profetizar é você profetizar conforme o que o Senhor fala. É você profetizar conforme o que o Senhor manda. Uma vez que você profetiza, uma vez que você crê, uma vez que você faz exatamente aquilo que o Senhor manda, ou seja, uma vez que você é obediente, o Senhor derrama sobre você o Espírito Santo. E quando Ele derrama o Espírito Santo, tudo muda, tudo é transformado. Porque mesmo que o Espírito Santo te leve para o vale, ou mesmo que o Espírito Santo te leve para o deserto, se você permanecer obediente, o Espírito Santo vai gerar vida dentro de você. No vale de ossos secos, Deus transforma o vale de ossos secos em um exército vivo. Se você vai para o deserto, Deus transforma o seu deserto. Porque não é sobre as circunstâncias externas, é sobre o que Deus faz dentro da gente. Quando Deus nos leva para um vale, ou quando Deus nos leva para um deserto, é porque naquele vale, naquele deserto, Ele quer transformar o nosso interior. Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer que ali no deserto, ali no vale, a gente aprenda, por exemplo, o quê? A ter fé. A gente aprenda o quê? A profetizar a palavra de Deus. A gente aprenda o quê? A ter comunhão. E a gente aprenda o quê? A sermos obedientes. É no deserto que Deus forja o nosso caráter. É no deserto que Ele gera dentro de nós o quê? Obediência, comunhão, intimidade. Por quê? Porque no deserto você não tem para o que olhar para fora. No deserto você tem que olhar para dentro. No deserto e no vale, você tem que olhar para dentro. E você tem que olhar para o alto. Porque no deserto, quando você olha para aquele deserto, ou quando você olha para aquele vale de ossos secos, você vê que você não tem condição de fazer nada. E você vê que você depende totalmente de quem? Do Senhor. É isso mesmo, Évila. No deserto, Ele gera o caráter dele em nós. No deserto, Ele nos gera filhos obedientes. Ele gera filhos dependentes. Ele gera filhos que têm comunhão, que têm intimidade. No deserto ele gera filhos humildes. No deserto ele gera fé. No deserto ele gera o quê? A nossa capacidade de profetizar, independente das circunstâncias. Então que hoje você saia daqui dessa live entendendo que nós precisamos profetizar. Mas profetizar o quê? A palavra do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas podem estar gerando vida ou morte. O resultado da nossa vida hoje, os frutos da nossa vida, o que a gente está colhendo hoje é resultado daquilo que nós falamos no passado. Tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje na nossa vida é resultado daquilo que nós plantamos ontem, que nós plantamos no passado. O que eu tenho plantado através da minha língua?
O que eu tenho plantado através das minhas palavras? Que eu e você saímos daqui dessa live hoje, tomando muito cuidado com as palavras que nós falamos. E que nós saímos daqui determinados a profetizar na nossa vida, mas a profetizar a palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui lembrando que não importa o vale, não importa o deserto, se eu profetizar, se eu declarar a palavra do Senhor, se eu confiar na palavra do Senhor, se eu obedecer ao Senhor, se eu depender do Senhor, eu esteja no deserto ou eu esteja no vale, eu vou ter vida. Porque o Espírito Santo habita em mim e a vida que está nele gera vida em mim. A vida que está no Espírito Santo gera vida em mim. Então que essa live seja um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Que você aprenda o poder das palavras, o poder de você profetizar a palavra de Deus. E que no deserto é lugar de profetizar. No vale é lugar de profetizar. Presta atenção, o deserto e o vale não é lugar de reclamar, não é lugar de murmurar, não é lugar de ser ingrato, não é lugar de julgar, não é lugar de esbravejar, não é lugar de xingar, não é lugar de ficar com raiva, não é lugar de ficar revoltado. Deserto é lugar de profetizar. Deserto é lugar de declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o deserto, eu não sei qual é o vale que você está vivendo, mas eu sei que independente do deserto, independente do vale, se você profetizar a palavra do Senhor, vai gerar vida. A palavra do Senhor vai gerar vida, vai gerar ressurreição, vai gerar alegria e vai gerar um novo tempo na sua vida. Tá no deserto? Profetiza. Tá no vale? Profetiza. Mas profetiza o quê? A palavra de Deus. Profetiza a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai gerar vida em você. O desejo mais profundo do meu coração é que todas as áreas da sua vida que estiverem um vale de ossos secos ou um deserto, você possa gerar vida através da profecia a partir de hoje. Muitas vezes tem coisas que a gente acha que só depende de Deus, que Deus vai fazer. E Ele faz, gente. Porque a Bíblia diz aqui, inclusive, no versículo 14, falei e fiz. Se tem uma coisa que Deus sabe, é fazer. Tudo o que Deus fala, Ele faz. Tudo o que Ele promete, Ele garante. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tem coisas que é eu e você que precisa fazer. E por que Deus mostra aqui que Ele mandou Ezequiel profetizar? Porque o papel de Deus é fazer o impossível. Deus faz o possível e o impossível, Deus faz o que Ele quiser. Mas ressuscitar os ossos secos, Ezequiel não podia. Mas profetizar ele podia. Então Ezequiel fez o que ele podia e Deus fez aquilo que Ezequiel não podia. Talvez hoje você esteja num deserto, talvez hoje você esteja num vale de ossos secos e você fale assim, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer. E Deus fala para mim e para você hoje, você pode fazer. Você pode profetizar. Você pode declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Ah, você tá com uma enfermidade na sua família. Ah, você tá com um filho nas drogas. Ah, o seu marido não é convertido. Ah, sua vida profissional sua conta tá no vermelho. Você pode achar que você não pode fazer, que você não consegue fazer nada. Mas eu preciso te dizer, profetizar você pode. Profetizar a palavra do Senhor, eu e você pode. Então Deus está me convidando e te convidando para abrirmos os nossos lábios e profetizarmos a palavra do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos nossos amigos. E profetizarmos a palavra do Senhor para que a nossa vida seja transformada. Você pode achar que você não consegue fazer nada, mas eu tenho certeza que abrir os seus lábios e profetizar a palavra do Senhor, isso você consegue. Então, meu amado, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre a enfermidade. Profetiza sobre a sua vida sentimental. Profetiza sobre a sua vida espiritual. Profetiza. É por isso que o tema de hoje é profetizar. Se tem algo que você pode fazer a partir de hoje, é profetizar cura, é profetizar libertação, é profetizar um novo tempo. Olha quanta palavra nós temos para profetizar. Olha quanta palavra nós temos para profetizar.
Então, hoje, o que Deus fala para mim e para você é: profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos, sobre o deserto, profetiza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos tirar um print também? Tiraram? Lembrando que você pode deixar os seus pedidos de oração aqui no feed, no Instagram. E também pode... E você também pode deixar os seus comentários, seus pedidos de oração no canal do YouTube, tá bom? Olha, a Vitória indicou aqui 2 louvores, ó. Natália Braga, Deus está te ensinando. E Maria Marçal, Deserto, tá bom? E tem um outro louvor que fala sobre profetizar, mas deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas vamos orar, gente. Você ora daí comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, queremos te exaltar. Queremos, Pai, em nome de Jesus. Queremos, em nome de Jesus, Pai, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem gerado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. E, Pai, hoje nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que, ao invés de profetizar, nós reclamamos, nós murmuramos, nós fomos ingratos, nós duvidamos. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Quantas vezes, Pai, que nós poderíamos ter profetizado, que nós poderíamos ter declarado a Tua palavra, e ao invés disso, Pai, a gente reclamou, a gente murmurou, a gente fez tudo ao contrário. Senhor, mas nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão e nós queremos profetizar um novo tempo nas nossas vidas, Pai. Nós queremos profetizar, Pai, um tempo onde nós vamos declarar a Tua palavra, um tempo onde nós vamos profetizar sobre os vales de ossos secos, um tempo, Pai, onde a nossa vida vai ser transformada através do poder da Tua palavra, Pai. Através do poder da Tua palavra, que nós vamos abrir os nossos lábios, declarar e profetizar a Tua palavra, e a Tua palavra vai gerar vida sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pegue nas nossas mãos, porque João 14:26, esse é um versículo que eu mais tenho declarado na minha vida. João 14:26 diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria todas as coisas. Então, o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina a profetizarmos e a declararmos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Pai, nos ensina também, Senhor, a termos fome e sede pela Tua palavra. Porque como que a gente vai profetizar a Tua palavra se nós não conhecermos a Tua palavra? Então, Pai, em nome de Jesus, que todos nós aqui dessa live, Pai, que a gente possa ter diariamente um tempo, Pai, de estudo, um tempo, Pai, de meditação, um tempo, Senhor, de leitura da palavra, um tempo, Pai, onde a gente vai se assentar à mesa com o Senhor e o Senhor vai nos ensinar a Tua palavra, porque nós só podemos profetizar a Tua palavra se nós conhecermos a Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós fome e sede pela Tua palavra, porque quanto mais nós conhecermos a Tua palavra, mais nós vamos profetizar a Tua palavra. Senhor, nós queremos declarar que nós te amamos, que nós te adoramos e que nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome, Pai, e que nós tenhamos uma vida, Pai, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor sonhou, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor desejou, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor escreveu para nós, que nós possamos viver os Teus projetos, os Teus planos, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos, porque os Teus planos são planos de nos fazer prosperar e ter um bom futuro. Então, Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, a nossa vida seja uma vida, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor escolheu e determinou para nós, e que nós possamos abrir a nossa boca e profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja, que nós possamos profetizar, Pai, e profetizarmos a Tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Tem um louvor também que chama Profetizar, da Esther Salazar, Profetizar, e tem também Profetiza, do Jefferson e Suelen, tá bom? Profetizar, da Esther Salazar, e Profetiza, do Jefferson e da Suelen, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo extraordinário, um domingo de vida, um domingo de ressurreição, um domingo onde você possa ver a boa mão do Senhor agindo sobre a sua vida. E aproveita hoje
e sai profetizando a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Obrigada, Simone, maravilhosa, que você comprou um selinho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Ele multiplique na sua vida 1000 vezes mais daquilo que você abençoou o nosso ministério, viu? Um cheiro, meu povo, até amanhã. Até amanhã, no nosso dia 29, se Deus assim nos permitir, viu? Tchau, tchau.